Glória a Deus, aleluia. Vamos então hoje para capítulo 16 de Provérbios. Esse é um Provérbios que tem muitos ensinos para a gente. E eu queria falar como tema o versículo de número 31, que diz: coroa de honra são as cães, achando elas no caminho da justiça. O que seria então coroa de honra? Eu usei aqui como modelo uma coroa, né? O que é ter uma vida coroada? A diferença entre um homem normal e um rei é o uso de uma coroa. Para ter uma vida real, para ter uma vida acima da média, um homem que reina é um homem como um outro qualquer, mas o homem que recebe uma autoridade é alguém que recebeu, então, um direito de ser maior do que aqueles que estão no nível do limitado. É um homem que passou do limitado para o ilimitado. A sabedoria nos faz, como eu já expliquei em versículos anteriores aqui, a sabedoria nos faz ser príncipes, nos faz ser rei, nos leva ao nível de governo e ao nível de sermos juízes. O livro de Provérbios, ele começa dizendo: Provérbio de Salomão, rei, filho de Davi, rei de Israel. O próprio livro de Provérbios começa dizendo de um homem que teve um bom nome, ele foi Salomão, lhe foi dado a alegria de ser príncipe, ele foi filho do rei, e não somente foi alguém que reinou, que herdou uma herança, mas ele teve a alegria de ser como seu pai e maior do que o seu pai. Sabedoria é a arte de fazer muito com pouco que foi colocado na sua mão. E o que então seria a coroa, essa coroa de honra? Honra não é aquilo que eu peço, honra não é aquilo que eu exijo, honra é um legado que é como se fosse feito por uma causa. Honra é aquilo que eu tenho no decorrer da minha vida. Honra é aquilo que eu recebo por trabalhos ou por tarefas realizadas. Em outras palavras, a honra seria o fruto para a árvore que passou por todos os seus ciclos. A palavra honra, eu tenho explicado aqui no livro de Provérbios e na Bíblia Sagrada do modo geral. A palavra honra, ela vem de kavod, que quer dizer glória, e de keved, que quer dizer também peso. Então, quanto você vale? Qual é o seu peso? A ideia de peso, ela está ligada a valor da balança. Qual é o seu valor? Qual é o seu peso? Um homem que não sabe qual é o seu valor, ele não valoriza as suas ações. Quanto vale a hora de um jogador de futebol? Depende de quem ele é. Se ele for o Ronaldinho Gaúcho, para ele entrar em campo, vale milhões. Se ele for, por exemplo, a hora de um Cristiano Ronaldo, já vai ser um outro preço. Se for a hora do Messi, que está em atuação ainda, vai ser um outro preço. Se for a hora do Neymar, serão milhões. Então, quanto você vale? A honra não é de fato aquilo que eu recebo pelo que eu quero, mas é aquilo que fruto de muito trabalho realizado. Todos esses nomes que foram falados aqui, eles passaram pelos ciclos da sua história. Eles passaram por escolinhas, eles passaram por ser bons adolescentes, por ser bons atletas e por serem lapidados até chegarem os homens que são. Um grande ator, um grande cinematográfico, o cara que trabalha com cinematografia, um grande artista, um grande cantor, ele com certeza passou por muitos ciclos. E o que então seria ser uma coroa de honra? É alguém que pagou o preço, é alguém que pegou o peso, é alguém que, para ser abençoado, ele foi abençoado. Então eu queria dizer para você, segundo Salomão, alguns princípios para que você pudesse então reinar, para que você pudesse ser coroado na caminhada da sua vida. A mesma palavra kavod, ela fala de peso, mas também é a palavra para a glória. Você quer a glória? Então você vai ter que pagar o preço para ter então a glória. Isso é kavod. Kavod vem de Keter, um dos símbolos de kavod é Keter. E Keter é nada mais, nada menos do que coroa. Para o povo judeu existiam 4 tipos de coroa. Seria a coroa do saber, que é saber a Torá,
que é nível de conhecimento, você vai ter que estudar para saber, seria a coroa da realeza, a coroa da justiça, e uma quarta coroa, chamada de Keter coroa, que é a coroa do bom nome. Pessoas que passaram por sua história e mantiveram o bom nome. Você quer ser coroado na vida, você tem um nome limpo, você tem um nome que pode comprar, você tem um nome que pode comprar grandes coisas, você tem um nome de pessoas que querem estar ao seu redor. De fato, as pessoas famosas são pessoas que foram coroadas com um bom nome. A ideia aqui de bom nome está ligada a versículo 1, a ideia de dependência. Do homem são as preparações do coração, mas o Senhor é a resposta da sua boca. Você sabe ouvir aquilo que Deus quer? Às vezes você planeja muitas coisas, mas você sabe que tem alguém nesse momento no trono, que a gente pode ter muitos sonhos, planos e propósitos. Mas eu queria te pedir uma coisa agora. Pega a tua mão e fala assim: eu me rendo diante daquele que é autor, diante daquele que é consumador. Eu me rendo diante daquele que dirige a minha vida. Quem não sabe ser liderado, jamais será um bom líder. Se você não sabe que Deus é o Senhor da sua vida, se você não é dependente, você é um ser independente, com certeza você não chegará ao nível de ser coroado na vida. Versículo 2 do capítulo 16 diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os seus espíritos. Se o Senhor pesa, o Senhor tem pesado o seu espírito. O Senhor está olhando de forma do cavede. Você tem pago o preço no seu próprio espírito. E é engraçado que o Senhor Deus pesa o espírito. Isso quer dizer que Deus não olha o que você faz. Deus olha como você faz. Como você faz é diferente de fazer. Por exemplo, Caim e Abel, os dois ofertaram, mas um teve o seu espírito pesado. O Senhor recebeu a oferta. O que Deus tem visto em você é digno de Deus como rei receber. Às vezes nós queremos que Deus nos honre, mas nós damos presente para Deus pior do que damos para um cachorrinho. Às vezes a gente quer dar para o Senhor menos do que uma sobra. A gente pergunta sobre dízimo, sobre oferta. A gente está tão preocupado com o que a gente dá para Deus, mas nós queremos tudo de Deus. Deus não olha o que você dá. Por isso que a viúva pobre deu o melhor, porque ela deu o que ela tinha de melhor no seu coração. Você tem dado o melhor para Deus? Você quer ser então coroado na sua história? Não dê somente aquilo que os homens naturais dão. Dê como rei e você vai ter a resposta do rei. Versículo número 3 diz que confiam no Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Você confia em Deus? Você tem entregado o teu caminho ao Senhor? Confia nele e crê que ele pode fazer muito mais através da sua vida? Confiança é uma coisa que as pessoas reais precisam ter. Se você é um homem que não confia, Mateus capítulo 7, versículo 1 diz que na medida que nós medimos, nós seremos medidos. Os ciumentos são pessoas que são pessoas inconstantes, que são infiéis. Deus é fiel, confie nele. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, para o seu propósito, e até o ímpio para o dia mau. Versículo 16, quando fala também sobre a gente conquistar, sobre a gente ir mais longe, ele fala o seguinte: a abominação é para o Senhor todo altivo de coração, todo aquele que é arrogante, todo aquele que é altivo, todo aquele que tem um coração empinado. Um altivo de coração é que não tem o seu coração quebrantado, não tem o olho molhado e não tem o joelho dobrado. Cuidado, por isso o versículo 6 diz que pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. De fato, a palavra kavod, a palavra honra que a gente está dizendo nesse texto, ela tem um kaf, que eu falei sobre a letra do kaf, é a letra que precede a palavra coroa, da keter, da coroa. Mas ela também tem uma palavra beit, ou veit, que é kavod, né? No meio da palavra, a essência da palavra honra é um veit ou um beit, que quer dizer criação, que quer dizer aquilo que gera, aquilo que faz diferença, aquilo que nos faz ser gente que vai gerar. A primeira palavra da Bíblia, ela é Bereshit, Bereshit bara Elohim. Então Bereshit é um beit. A primeira palavra, a primeira letra da Bíblia é a letra beit. Se Deus começou toda a sua palavra com essa letra, isso quer dizer que é um poder muito grande na palavra beit.
quer dizer que Deus cria através da palavra Beit. A palavra Beit é a palavra usada para símbolo da família. Deus tem um olhar para honrar você e para honrar a sua família. Toda pessoa que entende o que é kavod, o que é honra, e o que é glória e o que é peso, ele é alguém que entende o que é ser coroado, ele entende que é o poder de criação que há na família, mas também ele entende que kavod tem um dalet, o D, lá da letra hebraica Dalet, que significa porta ou portal. Existe um portal para você no versículo 6. Que portal é esse? É o portal da misericórdia. A palavra misericórdia é nada mais, nada menos do que a palavra usada para aquele símbolo que o autor sagrado, ou que o lutador, como diz as Sagradas Escrituras daquele tempo de perseguição da igreja, ele não tinha naquele momento uma espada grande, né, como essa aqui, uma espada de guerreiro. Ele tinha uma espada pequena, não era essa grande espada que eu tenho em minhas mãos aqui agora. Ele lutava com uma espada dessa, mas na hora de matar o oponente, quando o camarada estava para matar o seu oponente, ele olhava para o imperador. Se o imperador fizesse assim, entendeu? Quem estava sendo dominado seria morto. Se ele fizesse dessa maneira, então ele era livre. A palavra misericórdia, ela simboliza exatamente essa arma ou essa faca que é chamada de misericórdia. Misericórdia é exatamente quando você está dominado por um mal, e aí o rei, ele não vai te dar aquilo que você merece pela sua queda e por ter perdido a sua luta. Misericórdia é a capacidade do rei em nos dar remissão, em nos dar misericórdia, apesar de que nós tínhamos um preço a pagar por nossa queda. Olha bem, a grande diferença entre graça e misericórdia: graça é aquilo que eu ganho sem pagar, misericórdia é aquilo que eu deveria pagar, mas aí o rei me livra de pagar o preço ou de pagar o peso. Kavod é uma honra que eu recebo sem eu ter de fato merecido. Olha bem o que diz para a gente conseguir concluir então o capítulo 16. Coroa de honra são as cães, achando elas no caminho da justiça. O que seria então coroa de honra para as cães? Coroa de honra para quem tem cães, cabelo branco. Coroa de honra para quem soube passar por momentos da sua vida. Se você quer saber o que é uma coroa de honra, é de fato passar por os ciclos de maneira justa. É durante toda a sua vida você ter um bom nome, você cumpriu ciclos, passou por categoria, passou por problemas e passou por dificuldades, até que você chegou ao momento de você ser coroado de glória ou receber um retorno do rei. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a coroa da glória venha sobre a sua vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Graça e paz, vamos juntos nessa jornada.